Abra sua Bíblia, Josué, capítulo 9. Vamos refletir Josué, capítulo 9. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito em Jericó e em Ai, recorreram a um plano ardil. Enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos dois reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterode. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro se encheram de vinho, eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram em juramento. Pai, dá-nos compreensão de Tua palavra nesta noite. Dá-nos da Tua direção para compreendermos a Tua vontade para o nosso viver. Dá-nos, ó Deus, da Tua direção por meio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quais são os critérios que você usa para tomar uma decisão? Existem muitas pessoas que cometem grandes erros em suas vidas por decisões mal tomadas. Pode ser um erro conjugal, pode ser um erro profissional, pode ser um erro de compromissos que se empenham. O que você faz para as suas tomadas de decisões? Como você toma uma decisão na sua vida e na sua casa? Existe uma forma, e a palavra de Deus nos diz como devemos tomar decisões em nossas vidas. Observem o que está acontecendo aqui com o povo de Israel. O povo de Israel
ele vivia no Egito, eles eram escravos. Deus levantou Moisés. Moisés libertou esse povo. E nós vimos, ao longo de toda essa história que estamos estudando aqui em Josué, nós vimos que esse povo se afastou. E aquele povo que saiu do Egito não chegou para a tomada de Canaã. Mas agora, nós estamos com um povo novo, pessoas que nasceram no deserto, e eles estão tomando esta terra. Eles já tomaram 2 cidades, eles tiveram uma grande derrota, uma grande vitória quando venceram Jericó na sua batalha. Nós vimos semana passada uma grande vitória quando eles venceram o exército de Ai. E agora nós estamos vendo que esses povos que estão logo mais adiante, esses povos já estão com medo do povo de Israel. Estão com medo, e segundo o relato, eles estão com medo do Deus de Israel. E aqui acontece um erro, mais um erro do povo de Israel. Aqui diz que eles tomaram uma decisão sem consultar o Senhor, Josué 9,14, mas não consultaram o Senhor. Nós precisamos voltar um pouco mais atrás. Quem são esses heveus? Quem são esses hetitas, esses ferezeus, esses cananeus? Nós precisamos voltar lá na história de Noé, para que a gente possa compreender o que está acontecendo aqui. Noé teve os seus filhos, e um de seus filhos se chamava Cã. E esse filho, Cã, ele, vendo o seu pai, logo após ter acontecido todo o dilúvio, ele viveu todo o período dos 100 anos que Noé levou para construir a arca. Cã, quando eles estão lá, Noé planta uma vinha e faz um vinho. E ao tomar esse vinho, ele fica no estado de uma embriaguez maior. Quando Cã olha para o seu pai, ele desdenha do seu pai. Ele ri do seu pai. E quando ele ri de seu pai, os outros irmãos vão, cobrem Noé, trazem Noé, tratam de Noé, dão a ele ervas amargas para que ele possa se recobrar. Mas quando Noé se recobrou, ele vai ter uma conversa séria com Cã. E nessa conversa com Cã, ele diz para Cã: Cã, você nunca mais será livre. Você, daqui para frente, você fugirá e você se tornará escravo. É esse povo. É o povo descendente de Cã, que agora, observe o que eles estão fazendo. Eles fizeram uma artimanha para fazer com que o povo de Israel tomasse uma decisão errada. E o que é o pior? O povo de Israel tomou uma decisão errada. Fizeram um acordo. Se nós pularmos um pouquinho de Noé, chegarmos lá em Moisés, logo quando Moisés sai, lá quando chegamos em Êxodo capítulo 20, 21, 22, lá no capítulo 22, Deus diz a Moisés da seguinte forma: vocês vão para Canaã, vocês tomarão aquela terra, mas não se misturarão àquele povo. Aquele povo é um povo idólatra, é um povo rebelde, é um povo distante de mim. Moisés diz isso. Quando vamos lá para Deuteronômio, no capítulo 12, quando Moisés vai ungir Josué, Moisés deixa um recado para Josué: Josué, cumpra a tudo o que Deus lhe disse, para você tomar as decisões. Josué, então, faz um compromisso diante de Moisés e diante do sacerdote. Porque diferente de Moisés, ele foi ungido pelo próprio Deus, quando ele teve aquele encontro com o Senhor e a sarça ardente estava queimando. Naquele próprio encontro ele foi comissionado e foi ungido pelo Senhor. Mas agora ele está passando a liderança para Josué.
Moisés já estabeleceu os sacerdotes, Moisés já estabeleceu os levitas, e agora então, nesse estabelecimento, nessa unção de Josué, ele chama o sacerdote para juntos ungirem Josué. Aqui no relato, observe comigo, não só Josué tomou uma decisão errada, no verso 15, então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com o juramento. Como você toma suas decisões, queridos irmãos? A vida, ela é maravilhosa, ela é uma bênção de Deus, mas requer de nós responsabilidade com as nossas vidas. Não esqueçam isso nunca. Jovens, sejam responsáveis nas suas tomadas de decisões. Pais, sejam responsáveis nas suas tomadas de decisões com a sua família. Vamos nesta noite compreender algumas coisas sobre nossas tomadas de decisões. A primeira questão aqui, que logo fica bem nítido aqui para nós: precipitação traz prejuízos. Decisões precipitadas podem trazer enormes prejuízos, podem trazer prejuízos espirituais, podem trazer prejuízos financeiros, podem trazer prejuízos de saúde física. Precipitações. Josué foi precipitado. O povo aqui, os líderes foram precipitados. Existia uma lei, existia uma ordem, existia uma forma para se tomar decisões. Lembrem-se comigo, queridos irmãos, que a derrota em Ai foi justamente porque um dos filhos de Israel não cumpriu o que Deus havia dito para eles. Acã foi e levou uma parte dos despojos, e com isso trouxe uma derrota para o povo de Israel. E lá também, antes dessa tomada de decisão, antes deles irem para a batalha, eles foram tomados de uma decisão pelo fato de terem tido uma grande vitória contra Jericó. Então eles tomaram uma decisão também precipitada, porque os líderes foram e falaram assim: não precisamos ir com toda a força não, pode mandar só uma das nossas brigadas aqui para ir, que vai vencer tranquilamente Ai. E quando eles vão para a batalha, eles perdem e morrem fariseus, pais. Quando voltam, morrem israelitas, pais de famílias. E quando eles voltam, Josué e os líderes rasgam as suas roupas e entram em luto pela morte daquelas pessoas. Porque precipitação traz prejuízos. Querido irmão e querida irmã, o que você faz, as decisões que você toma, têm reflexos para o hoje, para o amanhã e para toda a sua história. As suas decisões, as suas escolhas podem fazer com que a sua vida e a vida da sua família se torne uma vida muito abençoada. Ou você pode trazer maldição pelas suas escolhas. E esse é um grande problema. Continuemos a leitura do capítulo 9. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem. 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Kéfira, Beerote e Kiriat Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor e do Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizeram. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: porque vocês nos enganaram, dizendo que havia
que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto, agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes na presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco, por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que lhes parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem, mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolheu. É o que eles são até hoje. Percebam, queridos irmãos, tem gente que acha que vai resolver muito fácil os conflitos lá na Palestina, que é muito simples de resolver as questões que estão acontecendo lá. Dá para você entender que isso aqui é fruto e reflexo de decisões muito anteriores. Dá para você entender que isso aqui é fruto e reflexo de escolhas erradas dos líderes. Dá para você entender que as nossas decisões, que todas as nossas decisões não podem ser revestidas de emoção, de paixão, não podem ser conduzidas pelos nossos interesses momentâneos, porque tudo isso pode resultar num enorme prejuízo. Percebam que nos nossos dias, hoje em dia, as pessoas hoje chegam assim e falam: ah, pastor, eu casei, era muito nova, eu não sabia direito a minha decisão. Agora eu não preciso ficar, eu vou me separar, eu vou divorciar. Uma decisão precipitada não quer dizer que você deve continuar tomando decisões precipitadas e decisões erradas. Nós não temos autorização. Se nós queremos viver segundo a vontade de Deus, nós precisamos então compreender a vontade de Deus e tomar decisões segundo a escolha de Deus, segundo a vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Eu queria aprofundar um pouquinho mais à luz desse texto, porque esse texto é muito rico. Porque eles, ao chegarem e descobrirem que eles foram enganados, eles tiveram a honra. Guarda bem essa palavra, honra. Eles tiveram a honradez, a sensatez de cumprir o voto que eles fizeram perante o Senhor, o nosso Deus. Não vamos matar vocês. Não vamos fazer nenhum mal a vocês. Mas não por causa de vocês. Nós não vamos fazer nenhum mal a vocês, porque nós fizemos isso diante de Deus. Queridos irmãos, as suas decisões são regadas na presença do Senhor. As suas escolhas são feitas no altar de Deus. As suas decisões são feitas no nome do Senhor, o nosso Deus. As nossas escolhas precisam ser feitas no altar de Deus. As nossas decisões precisam ser feitas no altar de Deus. E nós precisamos aprender a viver a honra disso. Porque quando nós vivemos em honra, queridos irmãos, nós somos abençoados, mas não somente abençoados, nós abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. Josué poderia muito bem ter ficado com raiva, agido impassivelmente e ter falado para eles assim: nós vamos matar todos vocês, vamos pegar todos os despojos de vocês. Mas não, Josué tomou uma decisão. Ele errou a decisão, tomou uma decisão precipitada, sim, mas ele teve honradez. Ele honrou o nome do Senhor, porque a decisão dele, por mais que foi uma decisão errada,
foi uma decisão que ele fez diante do Senhor. E o Deus a qual ele diz e que ele toma as decisões é o Deus que está escrevendo a história dele. E mesmo quando as nossas histórias têm erros, o nosso Deus é capaz de escrever novas histórias com experiências melhores e experiências maiores. Sabe o que vai acontecer com esse povo? Os gibeonitas, eles eram pessoas, artífices na madeira. Eles eram lenhadores, mas mais do que isso, eles eram marceneiros. Eles eram artistas. E quando for ser estabelecido a cidade, quando for ser estabelecido o altar de Deus, o tabernáculo, Deus diz para eles que o altar deveria queimar continuamente, 24 horas por dia, 7 dias da semana, os 365 dias por ano, que a partir do momento que se acendesse o altar, o fogo do altar, não poderia deixar de queimar o altar, o fogo no altar. E sabe quem vai ter o privilégio de servir lá no templo de Salomão? Sabe quem vai ser lembrado lá por Salomão? Sabe quem Salomão vai dizer e reconhecer e vai dizer por causa dos gibeonitas, dos hezeus, dos cananeus, é que o fogo no altar do Senhor não se apaga. Querido irmão e querida irmã, mesmo decisões erradas, equivocadas, mantenha a honra das suas decisões em nome do Senhor Jesus, porque Ele quer escrever uma nova história na sua vida, Ele quer escrever uma nova verdade na tua história, e Ele quer te abençoar pelas decisões que você o honra. Sabe o que é adoração, queridos irmãos? Adoração tem pouco a ver com cânticos, adoração tem pouco a ver com emoções que nós sentimos. Adoração é, na verdade, homens e mulheres que honram o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Sabe o que está faltando hoje, queridos irmãos? Honra nesse mundo. Honra. Sabe o que está faltando na família? Honra. Filhos que honram pai e mãe. Sabe o que está faltando dentro de casamentos? Honra. Homens que honram suas esposas, esposas que honram seus maridos. Sabe o que tem feito com que esse mundo se torne cada dia mais azedo, mais amaldiçoado? Sabe o que está fazendo com que esse mundo se torne cada vez mais um mundo que você tem cada vez mais nojo dele, de ver as coisas que estão acontecendo? Falta de honra. Esse mundo está se conduzindo cada vez mais por esse espírito de rebeldia que foi tomado lá em Cã. Mas existe uma solução para isso, e a solução disso é honrarmos o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém, igreja? Honrarmos o nome do Senhor a partir das nossas vidas, a partir das nossas escolhas, a partir das nossas decisões. Por isso, queridos irmãos, eu queria trazer à luz dessa reflexão nesta noite 3 formas de tomar decisões que possam resultar em bênção de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. A primeira delas, queridos irmãos, não tome decisões precipitadas. Consulte primeiro a Deus. Depois de você levar a Deus e colocar a sua decisão diante do Senhor, a sua decisão está em paz, leve essa decisão à sua família. Existem igrejas, infelizmente, existem igrejas que promovem rebeldia de filhos aos pais. Aqui eu não promovo isso. Aqui nós seguimos a palavra de Deus. Honra o teu pai, mesmo que ele não seja cristão. Honre a tua mãe, mesmo que ela não seja cristã. Honre, mesmo que eles não vivam corretamente ou na presença de Deus, mas honra, porque esta é a vontade de Deus, e dentro desta vontade de Deus existe uma promessa, que Ele
alongará os teus dias sobre a terra. Olha a bênção que você vai ter dias melhores e maiores, simplesmente porque você não toma decisões precipitadas. Então, ao tomar uma decisão, leve ao altar de Deus. Depois do altar de Deus, passe pelo crivo da sua família. Mas se existir ainda dúvidas no seu coração, procurem homens e mulheres de Deus, maduros, que possam te ajudar nas suas tomadas de decisões, que possam te orientar em suas tomadas de decisões. Eu assisti aquele filme Kazaguchi, acho que é isso o nome, né? Kazaguchi, é isso, irmãos? Não sei. E a gente viu ali o pai que construiu um império, uma enorme prosperidade, um filho que não se achava amado, não se sentia amado pelo pai, um filho que encontrou uma grande paixão e falou para o pai: vou me casar com ela. E o pai disse a ele: não, meu filho, não faça isso. Essa pessoa não vai trazer bênção para você. Se casou, teve filhos. Lá na frente, tomadas de decisões erradas, foi ao divórcio. No divórcio, a mulher arquiteta o assassinato do filho. O filho é assassinado. A mulher é tirada o nome. Hoje, o nome Gucci não tem ninguém da família. Por quê? Decisões erradas trazem maldição, mas decisões certas trazem bênção. Decisões certas são dirigidas por Deus pela sua palavra. Decisões certas vêm com a unção e a bênção dos seus pais. Decisões certas, pessoas maduras e experientes sempre te ajudam nas melhores escolhas e na melhor direção. Eu não sei quais as decisões que você tem tomado ou quais decisões você tem para tomar, mas eu quero te dizer nesta noite que nós temos uma grande chance, como igreja, fazer a melhor escolha para as nossas vidas. Honrar a Deus nas nossas decisões. Honre a Deus, querido irmão e querida irmã, nas suas decisões e nas suas escolhas. Honre a Deus, porque Deus trará bênção sobre bênção na sua vida, na sua casa e também na sua posteriori. O maior legado que eu posso dizer que meu pai deixou para mim é o legado da fé. E eu posso dizer que o meu pai amava a Deus. O maior legado que eu posso deixar para as minhas filhas é que eu sou um servo do Deus vivo. Que nós passemos a levar a sério a honra dentro das nossas famílias e que nós passemos a tomar decisões cada vez melhores, decisões no altar do Senhor, o nosso Deus. Agora, se você tomou alguma decisão errada no decurso da tua vida, o Senhor, o nosso Deus, Ele diz para nós: há um novo caminho, há uma experiência nova, que eu posso conduzir a tua história. Há um novo caminho para ser escrito. Volte-se ao Senhor, o nosso Deus. E assim como Deus teve misericórdia desse povo, Deus terá misericórdia daqueles que o buscam de todo o coração. Feche os teus olhos nesta hora. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque o teu coração diante do Senhor. Seja qual for a sua situação, coloque a sua vida diante de Deus e que a sua decisão seja: Senhor, eu quero te honrar em todas as minhas decisões. Que essa seja a sua escolha nesta noite. O Senhor Jesus honrou o Deus Todo-Poderoso, porque Ele disse: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai.
Querido irmão e querida irmã, honre a sua família, honre a sua casa, honre as suas decisões, e com certeza Deus trará bênçãos cada vez maiores ao seu viver. Pai querido, Pai celeste, o Senhor é o dono da vida, e o Senhor nos dá o privilégio de estarmos vivos. O Senhor é o dono do nosso amanhã e do nosso futuro. E por isso nesta hora, Pai celeste, colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Porque queremos, ó Deus, seguir sempre nos Teus caminhos e na Tua vontade. Dá-nos sempre da Tua graça. Dá-nos sempre sabedoria, para que as nossas escolhas e decisões venham sempre glorificar o Teu nome, venham sempre exaltar o Teu nome, venham sempre honrar o Teu nome. Pai, se alguém, ó Deus, está aqui nesta hora, ó Pai, por decisões que foram tomadas no seu passado, decisões que estão trazendo remorsos, angústias, visita nesta hora com o Teu Espírito Santo, que nos diz que o Senhor é o Deus que, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. E assim como o Senhor agiu de misericórdia contra este povo, que ó Deus, era um povo que estava distante do Senhor, mas o Senhor teve misericórdia, porque o Teu povo se recobrou e tomou uma decisão diante do Teu altar, e honrou o Teu nome. Que nesta hora, seja essa hora, ó Pai, dessa renovação da vida, dessa renovação da nova história que vai ser escrita. Que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir a viver, ó Deus, uma vida que Te honre cada vez mais. Que o Senhor venha nos limpar e nos purificar, para que possamos, ó Deus, em cada caminhada, tomar decisões cada vez melhores. Dá-nos hoje da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém.